O meu também, Mariana. O meu também não está atualizando. Toda hora fica lento. Mas vamos lá. Tá cansado, né? Todo mundo cansado. Até o time cansou. Abriu aí para vocês? Abriu. Sim. Então, olha só. A gente estava conversando na semana passada sobre o processo de migração e rearranjo das células do epiblasto para formar os 3 folhetos embrionários, que são o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. E junto com a formação desses 3 folhetos embrionários, acontece também a formação dessa estrutura, que é chamada de notocorda, que tem uma importância muito grande durante o nosso desenvolvimento, porque ela que vai induzir a formação do tecido neural embrionário, que é conhecido como neuroectoderma. E a partir desse tecido neural, por isso a gente chama de eixo do embrião, a gente consegue formar o sistema nervoso, né? E aí ele dá um eixo realmente. A ideia da indução notocordal é aceita pela maioria dos pesquisadores, né? São poucas as pessoas que não acreditam nessa teoria e aí trabalham com teorias diferentes, né? Que na maioria dos livros nem aparecem, tá? E a gente aprendeu que as células do epiblasto migram, deslocam nesse sentido, da periferia para a região central e tendem a se acumular nessa região mediana que está próxima à região caudal do embrião. E, na verdade, esse acúmulo de células que se forma, desculpa, gente, do lado de cá. Esse acúmulo de células que forma aqui na região caudal do embrião, do lado de cá é a região cefálica, dá origem à estrutura retilínea, que a gente chama de estria primitiva, e ao acúmulo de células que fica mais ou menos no meio do embrião, conhecido como nódulo primitivo. E as células migram e acumulam nessa área, até o momento que surge uma cavidade, um espaço na região central da estria primitiva e do nódulo primitivo, por onde as células começam a escorregar, a migrar dessa forma aqui, a ingressar, sofrer o processo de ingressão que a gente chama. E a partir disso, elas dão origem aos folhetos embrionários. E forma também a notocorda, tá? Peraí. Vem cá. É um carro de som passando na rua e o cachorro fica louco, né, gente? Então, vamos voltar aqui. Então, as células vão deslocar, acumular nessa região e ingressar. E com essa ingressão, elas continuam migrando e depois se reorganizam. Reorganizam dando origem ao endoderma, mesoderma e ectoderma. Naquele modelo que a gente conversou na aula passada. Como assim? As primeiras células que ingressam, as primeiras células que mergulham pelo sulco primitivo, vão se aproximar dessas células mais inferiores aqui, que são as células do hipoblasto, e vão deslocar essas células para a periferia e vão passar a ocupar essa região.
essas primeiras células que ingressaram e formaram o teto do saco vitelino constituem o folheto embrionário, conhecido como endodermo. E aí, as células continuam ingressando, mergulhando e vão ser depositadas sobre o endodermo, formando o que a gente chama de mesodermo embrionário. E as células que não sofrem ingressão restam sobre o mesodermo embrionário, acima dele, originam o folheto que a gente chama de ectodermo embrionário, tá? E aí a gente tem do epiblasto a formação dos 3 folhetos embrionários: endodermo, mesodermo e ectodermo, correto? Só que ao mesmo tempo que as células estão ingressando pelo sulco primitivo, elas estão ingressando pela fosseta e migrando sempre para a região cefálica. E nessa migração para a região cefálica, elas vão dar origem ao mesodermo cefálico, que é o conjunto de células, as primeiras células que escorregaram pela fosseta primitiva, vão ficar acumuladas aqui na região mais cefálica de todas. Essa área é a área cardiogênica, é a área que vai iniciar a formação do coração. E depois, as outras todas que ingressam pela fosseta vão formar esse tubo que está localizado nessa região aqui, também mediana, que cresce da área cefálica para a área caudal, que inicialmente é um tubo oco, conhecido como processo notocordal, certo? A gente já tinha falado isso na aula passada, inclusive eu falei dos limites cefálico e caudal do processo notocordal, né, da notocorda, e a gente finalizou o conteúdo mostrando esse corte lateral aqui, né, na verdade mediano, que pega a área de fusão de endoderma com ectoderma, que a gente chama de, no caso da área cefálica, membrana bucofaríngea, placa pré-cordal, que vai virar membrana bucofaríngea, e essa área mais atrás aqui, voltada para a região caudal, que vai dar origem, onde vai aparecer o que a gente chama de membrana cloacal, tá? E nesse ponto aqui, as células que estão ingressando pela fosseta estão dando origem ao processo notocordal. Só que vai haver um momento que vai acontecer fusão dessas células do processo notocordal com as células do endodermo. E isso leva ao desaparecimento dessa região toda inferior aqui, ó. Essas células todas desaparecem, entram em apoptose. E por alguns minutos, um tempo muito restrito, a gente vai ter a comunicação da cavidade amniótica com o saco vitelino. E logo depois dessa comunicação, as células que continuam ingressando pela fosseta primitiva vão ocupar esse espaço aqui, tampando completamente essa estrutura, que aí a gente diz que a estrutura que está surgindo é a notocorda definitiva. Então, antes dessa comunicação da cavidade amniótica com o saco vitelino, através de um canal conhecido como neuroentérico, a estrutura que estava se formando a partir das células que estavam ingressando pela fosseta, era chamada de processo notocordal. Após essa fusão, a estrutura é uma estrutura totalmente maciça, conhecida como notocorda, tá? E ao final desse processo, nós vamos ter os 3 folhetos embrionários com a notocorda residindo, morando dentro do mesodermo, tá certo? Com um limite cefálico, que é a membrana bucofaríngea, e um limite caudal, que é a membrana cloacal. Fusão do endodermo embrionário com as células do processo notocordal.
Aí ela vai desaparecer essa região de baixo aqui, ó, tá? Permitindo essa comunicação. Ok? Ok, prof. Tá. E aqui a gente tem a estrutura montada. O endoderma embrionário, de amarelo, o mesoderma cor-de-rosa e vermelho, a notocorda dentro do mesoderma e sobre o tecido mesodérmico a gente tem o ectoderma localizado nessa área mais superior aqui, considerando 3 folhetos embrionários, tá? O que a gente não pode desconsiderar aqui é que acima dessa estrutura inicia-se um processo de diferenciação. A notocorda ela é indutora, ela induz o ectoderma a diferenciar. Qual é essa diferenciação que o ectoderma embrionário vai sofrer a partir da presença dessa indução que a notocorda está executando? Ele vai passar a ser conhecido como neuroectoderma. Então, a gente vai ter um processo de diferenciação celular associado com proliferação e acontece uma modificação de posição e estrutura dessas células, tá? Tudo em decorrência dessa indução provocada por essa estrutura aqui, que é a notocorda. O que muda nessas células do ectoderma embrionário para ele passar a ser chamado de neuroectoderma? Então, a primeira mudança visível que a gente percebe é exatamente o aumento do tamanho dessas células. Elas aumentam de tamanho, elas deixam de ser células cúbicas e passam a ser células prismáticas. E essa é a primeira modificação. E a estrutura localizada acima da notocorda, com essas células mais espessas, recebe o nome de placa neural, que é formada de neuroectoderma, certo? A região mais central da placa neural começa a sofrer um processo de invaginação, então ela começa a afundar essa região mais central e as bordas começam a elevar. Ana Paula, ela não vem do mesoderma, ela vem das células do epiblasto. Então, a Ana Paula está perguntando, se a notocorda vem do mesoderma, o que diferencia ela do resto do mesoderma? Na verdade, ela não vem do mesoderma, ela vem das células do epiblasto que ingressam pela fosseta, que ingressam pela fosseta e migram para a região cefálica, tá? É isso que acontece. É diferente. Ela fica localizada no meio, entre as células do mesoderma, mas elas são diferentes, tanto de origem e também de organização, que podia ser uma diferença só de organização, tá? Não precisava ser de tipo celular mesmo, não. Mas a partir do momento que ela organizou diferente, a gente já consegue perceber, mesmo sendo do mesmo tipo celular. Nós vamos falar disso, porque olha aqui, ó, isso tudo aqui é mesoderma, mas tá vendo que esse pedaço do mesoderma está diferente desse outro aqui? Porque está se organizando num modelo diferente, tá bom? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Então, esse ectoderma está aqui acima da notocorda, que virou neuroectoderma, com esse espessamento passa a ser chamado de placa neural. E a região central dessa placa neural vai começar a ingressar, vai começar a afundar, a invaginar e as bordas a elevar, né?
a gente vai ter a origem da invaginação, que a gente chama de sulco neural, a invaginação que a gente chama de sulco neural, e a elevação das bordas, que vão dar origem às cristas neurais, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá tudo isso escrito aqui, tá? Aqui, ó, falando da placa neural, o evento inicial da neurulação, olha lá. A elevação das bordas da placa neural, dando origem às pregas, a invaginação da região central, dando origem ao sulco, ó. Mas eu quero mostrar no desenho para vocês, que eu acho que fica mais fácil da gente enxergar, né? Então, olha aqui, ó. Então, a placa neural tá aqui, a região central invaginando o sulco e a elevação das bordas, dando origem aqui, ó, dando origem às pregas ou dobras neurais, tá? Que aqui já tá muito gritante. Essa invaginação, ela passa a ser tão profunda que a extremidade dessas pregas se associa, delimitando um tubo e soltando essas duas áreas mais elevadas aqui, ó. Olha lá. Aí a gente vai ter a formação do tubo neural e crista neural aqui em cima, tá certo? Que na verdade inicialmente são duas, né? Que vão fundir e depois elas acabam se separando porque essas células começam a migrar, deixar esse espaço, deixar esse local, tá? Então aqui, ó, a notocorda tá aqui. O neuroectoderma tá aqui. O sulco neural tá se formando aqui, ó, e as pregas neurais aqui em cima. Essa parte que tá azul mais escura vai dar origem ao tubo neural, na hora que ele estiver totalmente pronto. E as células das pregas ou dobras neurais vai formar a crista neural. Correto? E aqui já tá prontinho. O ectoderma, que não vira neuroectoderma, recompõe aquela superfície, fecha completamente ali, e depois dessa neurulação, que é a formação do tubo neural e cristas neurais, esse ectoderma, que não virou neuroectoderma, passa a ser chamado de ectoderma de revestimento. Vai dar origem à epiderme, tá? E glândulas anexas, né? E o neuroectoderma vai dar origem aí a tubo neural. Nós vamos ver daqui a pouco a diferenciação do ectoderma embrionário, tá? Ok? Esse evento aqui é conhecido como neurulação, tá? Detalhe. Onde o tubo neural começa a fechar. Como é que é esse processo de formação do tubo neural e cristas neurais? Então, eu deixei muito claro aqui também, ó, nos slides, essa informação, né? Olha aqui, ó. Começa exatamente na região mediana e migra, progride o fechamento, tanto para a região cefálica quanto para a região caudal. Mas ele não fecha totalmente ao mesmo tempo toda essa área. A área mais cefálica e a área mais caudal permanecem abertas um pouco, um tempo maior, dando origem a esses dois pontos de comunicação. Exatamente, o cefálico e o caudal, conhecido como neuróporos. Os neuróporos, o anterior e o posterior, o cefálico e o caudal, demoram um tempo maior para fechar, tá certo? Então, aqui, ó,
Iniciou o fechamento na região mediana, ele caminha para a cefálica e caminha para a região caudal. Acho que aqui fica melhor da gente enxergar. Iniciou na região mediana, a formação do tubo neural aqui, ele vai crescer, progredir tanto para a região caudal quanto para a região cefálica. E esse ectoderma que está sobrando aqui em cima, gente, é o conhecido ectoderma de revestimento, tá? O neuróporo posterior aqui está aberto ainda, né? Tem que fechar. Vai demorar um pouco mais para fechar, mas ele fecha, né? Aqui, ó, neuróporo anterior e o neuróporo posterior aqui, caminhando ainda para a região caudal. Correto? Olha. Professora, que é isso, esses ângulos que tem aí? Os ângulos. Na hora que, aí na Europa anterior, 25 graus e posterior, 27 graus. Não, é 27º dia, 28º dia. Ah, tá. Ok. Que é quando fecha, mais ou menos. Esse aqui, o neuróporo anterior, fecha aproximadamente no 25º dia. E o posterior no 27º dia. Tá? Se não Ok. fechar o neuróporo anterior, gente, vai formar um embrião que Lago é leporino? anencéfalo, né? Com anencefalia. E aqui, ó, se não fechar o posterior, forma a espinha bífida, dependendo da extensão dessa ausência de fechamento. Ela pode ser fechar parcialmente, não fechar nada, com exposição de tecido neural ou não exposição, né? Tá certo? Mas tem que fechar. Aqui, ó, o anterior e o posterior. Ao mesmo tempo que está fechando, já está desenvolvendo, né, gente? Vocês estão vendo que já está bem diferente esse embrião. Nós não falamos nada dessas ondulações aqui ainda, nós vamos comentar a respeito disso, tá? Mas olha o que a gente tem. Aqui quem que é? Que buraco é esse aqui no embrião? É o saco vitelínico? É o saco vitelino. E esse aqui de cima? O amino. Cavidade amniótica, isso mesmo. E o que é esse aqui, hein? Que fixa o embrião aos folhetos mais externos. É o pedículo mesodérmico, lembram? Que o pedículo mesodérmico estava aqui em cima e com toda essa modificação ele desloca para a região mais caudal do embrião. Isso vai ser muito importante, porque o pedículo mesodérmico vai ser uma das estruturas que vão participar da formação do cordão umbilical. Então, ele precisa migrar para essa região caudal para existir a possibilidade dele participar da formação do cordão umbilical, tá? Vocês conseguem perceber que a gente tem um grupo de células invadindo esse pedículo mesodérmico aqui, ó. Essa estrutura, essa linguetinha que está representada aqui, ela é formada por proliferação de células do hipoblasto, porque aqui embaixo a gente tinha hipoblasto, e com a gastrulação, essas células do hipoblasto foram empurradas para a periferia e desceram, né? Ficaram restritas só à parede do saco vitelino. Elas proliferam e invadem, formam esse balão de células dentro do pedículo mesodérmico. Isso é um anexo embrionário, que é o alantoide. Ele surge por proliferação de células do hipoblasto dentro do pedículo mesodérmico. E vai ter uma importância muito grande, porque os vasos do cordão umbilical surgem dessas células do alantoide, que está localizado dentro do pedículo mesodérmico, tá?
Olha lá, o neuróporo anterior e o neuróporo posterior. Aqui numa visão superior, né? A gente está enxergando o embrião de cima, tá? Olha lá. Ok? Algumas imagens a gente consegue ter visão melhor, né? Que outras. Correto? Dúvida? Entenderam? E aí? O que vai acontecer com esse embrião? Então, como é que ele tá agora? Ele tem endoderma, mesoderma, dentro do mesoderma, notocorda, acima da notocorda, tubo neural e cristas neurais, e recobrindo a porção mais dorsal do embrião, o ectoderma de revestimento. Porque o ectoderma embrionário já foi induzido pela notocorda a virar neuroectoderma e o resto do tecido que sobra é ectoderma de revestimento. Correto? Estão acompanhando? Ô, gente, vocês já ouviram falar que dependendo do tipo de doença de pele, tem que avaliar e pesquisar, porque pode ser que tenha alguma doença neurológica associada congênita? Como é que a gente poderia explicar essa relação? O ectoderma de revestimento vai dar origem a epiderme, que é pele, o epitélio da pele. E ele veio do mesmo folheto embrionário que formou o neuroectoderma, que vai dar origem ao tecido nervoso. Então, dependendo da alteração, se ela é uma alteração prévia a essa diferenciação, a alteração aparece nos dois folhetos, nos dois tecidos, né? Então, é muito comum esse tipo de ligação. Por isso que conhecer a diferenciação embriológica é tão importante, né? Porque às vezes você consegue fechar um diagnóstico só com um detalhe de origem embriológica, tá? E aí? O que vai acontecer nesse embrião nosso? Então, olha ele aqui, ó. Endoderma, mesoderma. Dentro do mesoderma, nós temos a notocorda, que aqui já quase desapareceu, tubo neural, não está mostrando as cristas neurais, mas é lógico que elas existem, aqui é um desenho simplificado, e o ectoderma de revestimento aqui por cima. Durante o desenvolvimento, lembra que nós estamos explicando eventos, né? Então, eu acabei de explicar a neurulação. Eu vou explicar agora o fechamento ventral. Só que o fechamento ventral acontece junto com a neurulação, que acontece durante o término da gastrulação. Então, as coisas acontecem simultaneamente no desenvolvimento embrionário. Muitas coisas acontecem simultaneamente, né? O que nós vamos comentar agora é um evento conhecido como fechamento ventral do embrião ou dobramento ventral do embrião. A partir do momento que formou-se linha primitiva e nódulo primitivo, vocês lembram que a gente definiu direitinho qual era o lado direito, qual era o lado esquerdo, o que era cefálico, o que era caudal, o que era dorsal e o que era ventral do embrião? Vou voltar nessa imagem aqui, porque ela ajuda muito nesse entendimento. Olha aqui, ó. A partir do momento que define-se
a formação da linha primitiva com o tubo e nódulo primitivo com a fosseta, a gente sabe que esse é o lado caudal do embrião e que o oposto é o lado cefálico. Que esse aqui de cima, onde vai ficar o ectoderma, é a região dorsal do embrião, e a de baixo, que está em contato com o saco vitelino, é a região ventral. E, consequentemente, lado direito e lado esquerdo do embrião. Tá? A partir dessa definição, a gente consegue entender esse processo que vai acontecer agora, que é o fechamento ou dobramento ventral do embrião. O que é isso? O nosso embrião, a partir de um determinado momento, começa a crescer mais na superfície dorsal. Portanto, a região ventral dobra, curva, fecha. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar uma folha. E o embrião tá aqui. Ele começou a crescer mais nessa parte aqui de cima. Então, ele cresce assim, ó. Ele cresce muito mais na parte de cima até fechar ventralmente. E a partir desse evento, o nosso embrião deixa de ser uma estrutura em forma de disco e passa a ser um tubo. E esse tubo é revestido internamente, tem uma cavidade dentro dele, e essa cavidade é revestida internamente por endoderme. E o tubo que tinha aqui em cima o ectoderma de revestimento passa a ser recoberto externamente na totalidade pelo ectoderma de revestimento. Correto? Olha lá. Tá fechando, tá crescendo mais a superfície dorsal, então a ventral está fechando, até fechar completamente. Olha lá. E aí a gente vai ter o embrião com um buraco dentro dele, que é um tubo, revestido internamente de endoderma embrionário, e a gente vai ter o ectoderma de revestimento recobrindo completamente a parte externa desse embrião e o embrião completamente liberado dentro dessa cavidade, que é a cavidade amniótica, que é preenchida pelo líquido amniótico. Então, o embrião fica lá dentro, né? Esse tubo que se formou aqui, ó, a partir desse fechamento ventral, é conhecido como intestino primitivo. E ele vai desde a membrana bucofaríngea até a membrana cloacal. E se subdivide em 3 áreas: intestino primitivo anterior, intestino primitivo médio e intestino primitivo posterior. E cada uma dessas 3 áreas vai contribuir para a formação das estruturas do tubo digestório, né? Desse jeito que nós vamos falar daqui a pouquinho. Professora, Oi. essas 3 divisões do intestino, no caso, veio lá do saco vitelínico. Do teto do saco vitelínico, né? Porque é só o teto que fica revestindo, porque aqui é hipoblasto. É só o teto que é de endoderma. Então, quando ele dobra e fecha, é só o endoderma que fica recobrindo internamente, tá? Ah, entendi. Aqui é um corte nesse plano, né? Então, membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Ali eu cortei aqui, ó. E nós estamos enxergando desse jeito. Ao mesmo tempo que está fechando, está tendo fechamento ventral do embrião, olha lá.
também tem curvatura cefálica e curvatura caudal. Olha aqui. O intestino primitivo está se formando aqui, ó. Olha a região cefálica dobrando e a região caudal dobrando. Quem consegue me responder que estrutura que é essa aqui, ó? Isso aqui curvou, tá vendo? Descurva isso aqui, então puxa isso para cá. Pedículo mesodérmico com alantoide lá dentro. Aqui não tem saco vitelino, então quando eu espremer o embrião para fechar, vai ficar um ponto de comunicação desse tubo, que é o intestino primitivo, com o saco vitelino aqui. Mas o tecido que vai revestir internamente o tubo é só o endoderma. Esse ponto de comunicação é conhecido como pedículo vitelínico. É o local onde o intestino primitivo comunica com o saco vitelino. Que não vai ter muito sentido na espécie humana, porque o saco vitelino não armazena na espécie humana vitelo, né? A gente não precisa disso porque a gente vai formar placenta, né? E se a gente puxar esse tecido para cá, para desfazer essa dobra, essa curvatura cefálica, o mesoderma cefálico, que agora foi posto nessa posição, vem para a ponta. Então, vai ficar mesoderma cefálico, membrana bucofaríngea e o início do intestino primitivo. Só que aqui dobrou, então a gente tem o mesoderma cefálico, a membrana bucofaríngea aqui e o intestino primitivo começando exatamente nesse ponto. Então começa a faringe aqui logo depois da cavidade oral, que se forma exatamente na altura da membrana bucofaríngea, né? Que é a cavidade, que é o ponto de passagem. O tubo neural, que já está formado nesse momento, né? Está finalizando a formação dele, já está todo representado aqui. Professora, aí do lado esquerdo de onde está escrito intestino médio, eu tinha notado isso, exatamente. Eu tinha notado no início do ano, não, no início do semestre, quando você estava retomando para a turma de contagem, que aí é onde vai formar o coração. Você lembra que quando a gente falou aqui, ó, vamos voltar nesse modelinho, que tinha um mesoderma cefálico aqui, bem na região anterior, depois tinha um ponto de limite da notocorda, que é a membrana bucofaríngea. Esse mesoderma cefálico é o início de formação do coração. Então, o seu coração começa a formar aqui, na verdade. Só que na hora que tem o fechamento ventral e a curvatura cefálica, ela dobra e vem para a posição correta. O coração vem para o lugar certo. Então, você tem coração, membrana bucofaríngea e início do intestino primitivo. Com a curvatura, o coração vem para a posição correta, logo em seguida a membrana bucofaríngea, que é exatamente a cavidade oral, e em seguida o tubo digestório, iniciando. Ah, entendi. Então, é com essa dobra, então, né, que ele vai pro... Com a curvatura cefálica, ele vem para a posição correta. Ok. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que ajuda nessa visualização. Não tem. Eu não tenho imagem antes dele fechar, dele dobrar. Aqui ele já tem, ó, o esboço cardíaco aqui. Mas isso estava na... Essa parte aqui, ó, desencurva ela aqui, ó. Isso aqui estica, eu mostrando aqui na tela do meu computador. Tá dobradinho assim, se você esticar ela para cá, você vai ter esboço cardíaco, cavidade oral e o início do tubo digestório. Só que quando dobra, o esboço cardíaco vem para o lugar correto. Então, o coração começa antes da boca, na verdade, tá?
Tem hora que a gente tem dificuldade de enxergar, mas depois que a gente fala disso aqui, vai no vídeo que tá para vocês lá no material, a gente consegue visualizar bem melhor. Tá certo? E aí estamos formando com a curvatura também, né? O cordão umbilical, tá? Porque eu vou precisar fundir isso aqui com isso aqui. A curvatura cefálica traz o esboço cardíaco para o lugar certo. Logo em seguida, a membrana bucofaríngea e o início do intestino primitivo, que é o laranjado aqui, ó. Intestino médio e intestino posterior. E aqui a gente tem o início de formação do cordão umbilical. Quem que tá aqui? O pedículo vitelínico, que tem o ponto de comunicação do intestino primitivo com o saco vitelino. O pedículo mesodérmico, que era aquele que estava unindo o embrião aos folíolos mais externos, que tem o alantoide dentro dele, e recoberto pelo epitélio amniótico. Então, o âmnio vem recobrir isso tudo aqui, porque aqui tem cavidade amniótica recobrindo toda essa área, né? Olha lá. Olha o pedículo mesodérmico aqui com o alantoide, se aproximando para fundir do pedículo vitelino. Vai formar o cordão umbilical, gente. O que é cordão umbilical? Vocês lembram? O que é cordão umbilical? O que vocês viram de cordão umbilical lá com a Adriana? Tem 2 artérias e uma veia. Mas o que acontece no cordão umbilical? Flui sangue, né? Da mãe para o embrião. Não. Da placenta. É assim, ó. O cordão umbilical é vaso do embrião, do feto, na verdade, né? Porque aí já evoluiu, já está mais formado, a gente já começa a chamar de feto. Mas vamos considerar embrião, feto sinônimo, né? São vasos embrionários. Os vasos maternos estão no endométrio. Só que ele despeja o sangue aqui, que entra em contato com o tecido fetal. E aí as trocas acontecem nesse ponto que é a placenta. E como o cordão umbilical tem vaso sanguíneo que transporta o sangue, ele é via de transporte. Não é ele que nutre, nem é ele que libera o excreto. Quem faz isso é a placenta. Ele é via de transporte. Por ele passam vasos que levam do embrião para a mãe os excretos e trazem da mãe para o embrião nutrientes e oxigênio. Correto? Sim. Via de comunicação. A troca é função da placenta. E a placenta é uma estrutura que tem parte fetal e parte materna. Não tem jeito dela ter uma estrutura só fetal, porque se ela faz troca, tem que trocar. Então tem que ter um pedaço materno e um pedaço fetal. Correto? O pedaço fetal é o córeo viloso. Vocês lembram quem é o córeo? É o sincício-trofoblasto, é o citotrofoblasto, é a lâmina externa do mesoderma extraembrionário e nesse mesoderma extraembrionário formam vasos sanguíneos. Então, isso é a parte fetal da placenta. E a parte materna? É o endométrio. Todo o endométrio? Não. A descida basal? A basal. A que ficou conectada com o polo de implantação. E ali forma a placenta. Então, a placenta forma exatamente no lugar onde aconteceu a implantação, tá? Olha aí. Aqui a gente consegue ter uma ideia melhor, né? O córeo tá aqui em volta do embrião inteiro, ó.
Só que o embrião, ele cresce fazendo saliência para a luz do útero. Então, esse lado, que é o colo de implantação, permanece com essas irregularidades. O outro lado vai ficando cada vez mais esticado, porque o embrião vai crescendo. Então, o lugar que está no colo de implantação é que fica córeo viloso, que é a parte fetal da placenta. E aqui a gente tem o cordão umbilical se formando. Olha só a cavidade amniótica, é esse buraco, não é? Correto? O tecido vermelhinho é o ectoderma de revestimento, que é contínuo com quem? Com o epitélio amniótico, lembram? E aqui, ó, o epitélio amniótico vai abraçar essa estrutura toda, que é o cordão umbilical. Então, o cordão umbilical, ele se forma do pedículo mesodérmico, do pedículo vitelíneo, do pedículo mesodérmico e da cavidade amniótica, do epitélio amniótico, na verdade. E ele tá aqui, ó. Região cefálica e região caudal. E aqui já está começando a aparecer os membros, ó. Esse aqui é o esboço cardíaco, onde está formando o coração. E esse aqui, ó, são as áreas onde vai haver formação de órgãos de sentido, né? Aqui é cristalino, aqui é a parte auditiva, a parte olfatória não está aparecendo aqui, porque ela está muito enfiada aqui nessa área dessas bolsas faríngeas. Estão se formando, tá? Olha lá. Membro superior, membro inferior. E o embrião aí, né, feto já, ele tá lá dentro daquela bolsa cheia de líquido. Então, ele vai ter um crescimento simétrico, porque não tem nada esbarrando nas extremidades desses membros, nem superiores nem inferiores. Agora, é importante a gente voltar aqui, só para a gente entender o seguinte detalhe. Veja se vocês acompanharam. Então, quando a gente fala de diferenciação do endodermo embrionário, que é o folheto mais inferior do embrião discoidal e que com o fechamento ventral vai dar origem ao tubo digestório primitivo, ao intestino primitivo, né? Vai acontecer a formação do cordão umbilical e o folheto vai se diferenciar de verdade, né? Então, como que acontece isso? Tem que ter o fechamento ventral para passar da forma discoidal para cilíndrica e acontece como consequência de todas essas outras características aqui, ó. Maior crescimento da porção dorsal, aí tem curvatura cefálica e caudal, aí a consequência disso, surge o intestino primitivo, forma o pedículo vitelíneo, tem um crescimento dorsal do âmnio, tanto que ele passa a abraçar completamente o embrião, né? Tem, com a curvatura cefálica, a gente tem o mesoderma cefálico passando a ocupar a área ventral, que é o local onde está formando de verdade o coração, né? E a gente tem a formação do cordão umbilical, como eu mostrei anteriormente, né? E aí tem as características do cordão umbilical que a gente já comentou. E o endoderma? O que o endoderma forma? Qual que é o papel dele, né? Então, vamos lá. Endoderma forma isso aqui, ó, gente. Vou até sinalizar. Epitélio de revestimento e glândulas. De quem? De todas as estruturas que surgem do intestino primitivo. Então, formou aquele tubo. Ele é de endodermo. Esse endodermo dá origem, por exemplo, à faringe. Mas o que é da faringe? Epitélio de revestimento e glandular. Dá origem ao estômago. Ao que do estômago? Epitélio de revestimento e glandular. Origina do duodeno, epitélio de revestimento e glandular. E assim por diante. Tá? Sempre desse jeito.
E aqui, ó, tem, que é a parte que eu falei. Gente, essa parte de folheto embrionário tem um grande pedaço de memorização. Não se preocupem com essa memorização, porque vocês vão tentem construir um quadro, um material que faça um grande resumo disso aí, vocês terem para consultar. E à medida que for repetindo isso, que em vários momentos vocês vão precisar de repetir essa informação, vocês vão guardar de onde está vindo cada uma dessas estruturas. Mas endoderma, decore isso aqui: epitélio de revestimento e glandular. De quê? Faringe, esôfago, estômago, parte inicial do duodeno. Depois, intestino médio, o resto do duodeno, jejuno, íleo e um pedaço do intestino grosso. Ceco, apêndice cecal, cólon ascendente, parte proximal do cólon transverso. Vocês vão estudar todas essas partes do tubo digestório na anatomia. E a porção posterior do intestino primitivo, o resto do intestino grosso. O resto do cólon transverso, porque olha só, a parte proximal dele veio do intestino médio, o resto do cólon transverso, descendente reto cloaca, tá? Só que não é só isso. Olha aqui, ó, quando a gente volta lá no intestino primitivo anterior, a gente aprende que forma um divertículo na porção ventral da faringe. E esse divertículo é um divertículo respiratório. Olha o que ele forma: laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e alvéolo. Então, toda a parte respiratória vem do intestino primitivo anterior, inclusive. Tudo da parte respiratória vem de lá? Não. Epitélio de revestimento e glandular. Certo? A mesma coisa vai acontecer quando a gente está falando da parte proximal do duodeno. Vai formar um anelzinho lá, um crescimento de células, chamado anel hepatopancreático. O que esse anel hepatopancreático vai fazer? Formar um tubo que ramifica e dá origem a pâncreas e fígado. Então, glândula também. Toda a parte de epitélio de revestimento glandular de todas essas estruturas. Tá certo? Então, tudo isso vem do endoderma do intestino primitivo, que, com o fechamento ventral, formou o intestino primitivo como tubo e se subdividiu em 3 áreas. O intestino primitivo anterior, que forma desde a faringe até a parte proximal do duodeno, com acoplado a ele a formação de porção respiratória, fígado e pâncreas, o resto do duodeno e uma boa parte do intestino grosso, e do intestino primitivo posterior, o resto do intestino grosso, e do mesmo jeito que da parte de intestino primitivo anterior teve brotamento e formou parte respiratória e fígado e pâncreas, lá na região cloacal vai formar um septo, que vai dar origem a toda a parte de epitélio de revestimento e glandular, de bexiga, uretra, né? Toda essa área aí urogenital, tá? Ok? Vocês conseguem enxergar, gente, essas 3 áreas do intestino primitivo no embrião? Essa subdivisão? Nessa imagem aí? Mais ou menos. Essa imagem aqui a gente consegue ter certeza que está na região mediana, está no intestino primitivo médio, porque a gente está vendo o pedículo mesodérmico, desculpa, o pedículo vitelínico, olha aqui, ó. E aqui não vai formar o cordão umbilical? E o cordão umbilical não fica conectado lá na nossa cicatriz, que depois a gente chama de umbigo? Não está saindo aqui o tubo? Tá aqui, ó. Então, aqui para frente, para o meu lado do computador, está o intestino primitivo anterior. Lá para o fundo dele, né? O intestino primitivo posterior. Isso aqui tem que ser na região mediana. Certo?
Certo. Olha ele aqui, ó. Um tubo percorrendo de fora a fora. Aqui pegou a região caudal. Isso aqui, ó, é o pedículo mesodérmico com o alantoide lá dentro dele. Esse corte aqui, ó, é oblíquo nessa região. E aí? Formou tudo a partir do intestino primitivo, né? Tudo isso que a gente falou. E do mesodermo, que estava acima do ectodermo. Nós vamos falar primeiro, acima do endodermo. Nós vamos falar primeiro da diferenciação do ectodermo, que a gente já começou. A gente já compreendeu o ectodermo virando ectodermo de revestimento e neuroectodermo, né? Então, vamos enxergar aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho. Não tem desenho nessa aqui, não. Porque a gente já viu o desenho aqui. Deixa eu localizar ele aqui para comentar. Então, ó. Eu quero aquele que tem o tubo neural. Peraí. Ó. Tá? Ectoderma de revestimento, tubo neural e cristas neurais, correto? Tudo que vem do ectoderma de revestimento, tá? O que a gente não pode esquecer? Epiderme. Todo mundo sabe o que é epiderme? A pele é um órgão. O órgão pele se subdivide em duas grandes partes, camadas. Uma camada é a epiderme, que é o epitélio de revestimento externo do nosso corpo. A outra camada é a derme, que é o conjuntivo que está associado à epiderme. Correto? Então, da pele, a epiderme vem do ectoderma de revestimento. Correto? Só que essa epiderme está lá no embrião, que está dentro da cavidade amniótica, né? Ela tem células que descamam constantemente, como as nossas células descamam constantemente, não é assim? Só que está dentro d'água, dentro do líquido amniótico, né? Então, o que vai acontecer? Essas células vão descamar, mas elas não vão soltar com tanta facilidade, porque vai ter uma secreção da glândula sebácea, que é uma gordura, que vai pregar essas células na própria superfície da pele. E ainda a presença dos pelos fetais, que são muito fininhos, que a gente chama de lanúgula, tá? E isso tudo vai ficando agarrado, colado na superfície corporal. E a gente chama de verniz caseoso. Alguém aí já teve a oportunidade de participar de um parto e pegar no bebê logo após o nascimento? Para ter essa sensação de pegar nesse verniz caseoso? Não? Vocês vão ter aí. Escorrega muito. É muito escorregadio, exatamente para formar essa capa que vai facilitar a saída na hora do parto, né? E aí depois, logo que você lava, higieniza, começa a limpar, vai soltando esses restos de células mortas que ficaram conectadas com a secreção, esses pelos vão caindo, vai surgindo pelo novo, tá? Então, tudo isso vem do ectoderma de revestimento. E o verniz caseoso tem um papel extremamente importante, provavelmente a Adriana deve ter comentado com vocês da importância dele na hora do parto, né?
facilita muito a saída, a passagem pelo canal vaginal, que é uma substância gordurosa mesmo, que fica presa à pele, tá? Só que além da epiderme, acontece formação também dos anexos da pele. Na histologia do semestre que vem, nós vamos estudar os anexos da pele, nós vamos estudar o órgão pele, né? E aí a gente vai estudar folículo piloso, que forma o pelo, vamos estudar glândulas sebáceas, sudoríparas, as glândulas mamárias, a gente cita, né? Então, todos os anexos da pele surgem do ectodermo de revestimento, porque ele origina epitélio de revestimento e glandular dessa área, tá? Tanto endodermo quanto ectodermo de revestimento não perdem característica epitelioide. Se não perde característica epitelioide, você continua tendo célula justaposta, uma coladinha na outra. Se você tem célula justaposta, uma coladinha na outra, qual tecido que você consegue formar? Epitélio de revestimento e epitélio glandular, tá? Também acontece formação de massas celulares que vão estar envolvidas com a formação dos órgãos sensitivos e o esmalte dentário, vindos do ectodermo de revestimento. Então, epiderme, anexos da pele, placódios da lente auditiva e olfatório e o esmalte dentário. Isso veio de quem? Ectoderma de revestimento, tá? Só que vocês lembram que o ectoderma de revestimento surgiu a partir da diferenciação do ectoderma embrionário em neuroectoderma e ectoderma que sobrou lá, recobriu o embrião. O neuroectoderma também forma estruturas. E vocês lembram o que acontece com o neuroectoderma? Ele invagina, forma sulco neural, a extremidade sobe, forma placa neural e no final das contas a gente tem cristas neurais e tubo neural. Vamos voltar nesse desenho aqui só para a gente lembrar das cristas neurais e do tubo neural aqui. Correto? E o ectoderma de revestimento aqui em cima, né, gente? Que formou tudo isso que a gente acabou de comentar. O que as cristas neurais formam? Então, aqui a gente tem um detalhe importante para chamar a atenção. As células das cristas neurais migram, movimentam e vão formar todas essas estruturas aqui, ó, que eu falei com vocês, que tem um grande volume de estrutura nessa hora, que a gente tem que decorar, memorizar, que não precisa, coloca num papel, faz uma boa tabela para vocês guardarem esse material, que isso ajuda muito vocês. Para mim, não tem sentido, nesse momento, só ficar decorando, né? Mas a gente tem formação de meninge, dos neurônios do sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, os feocromócitos, que são as células que ocupam a região da medula, região mais central da glândula adrenal, as células C da tireoide, que estão lá na glândula tireoide, responsáveis por produzir hormônio calcitonina, célula do tipo 1 dos corpos carotídeos, que vocês vão estudar lá na anatomia, né? Os melanócitos estão lá na pele, na epiderme, ectomesênquima e dente, exceto o esmalte, porque o esmalte, ó, veio do ectoderma de revestimento, tá? Então, todas essas células aqui vão se formar a partir das células da crista neural que estão migrando. Elas andam e ocupam essas regiões para desenvolver, diferenciar e formar essas estruturas. Tá certo? Só que o tubo neural e essa estrutura aqui vai formar o quê? Então, ele tem um tubo também que percorre na linha superior
do intestino primitivo. Então, a gente tem o intestino primitivo, uma estrutura bem fininha transitando também desde a região cefálica à região caudal, que é a notocorda, que induziu a formação de um tubo que também vai desde a região cefálica até a região caudal, que é o tubo neural, né? A parede do tubo neural forma neurônio. Olha lá. E além de neurônio, aquelas células que ajudam os neurônios a trabalhar, que a gente chama de neurólogo do sistema nervoso central, hein, gente? Porque sistema nervoso periférico, autônomo, simpático, parasimpático, vem de onde? Do neuroectodérmico, tá? Então, neurônio e neurólogo. Parede. Então, vamos imaginar que o tubo neural é uma mangueira. Ela tem uma cavidade, um buraco dentro dela e uma borracha formando a mangueira. A borracha, a parede do tubo neural, forma tecido nervoso, certo? E cavidade? As cavidades, inclusive, dilatam nesse momento para formar exatamente as cavidades do sistema nervoso central. Inicialmente, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Só que essas cavidades vão desenvolvendo e o prosencéfalo acaba subdividindo em duas, o telencéfalo e o diencéfalo. E o rombencéfalo acaba dividindo em duas, meto e mielencéfalo. Isso na região encefálica, bem lá na cabeça do embrião. Porque depois o resto é tubular, forma um canal, um buraco lá dentro do tecido nervoso, que é chamado de canal medular, né? Que é a porção medular do tubo neural. Ok? Aí a gente tem telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Vamos pegar esse embrião aqui, ó. Aqui, ó. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo aqui, que a gente não está conseguindo diferenciar o meto e o mielencéfalo. E o canal medular vai transitar aqui dentro, de fora a fora. Então, vão aparecendo as dilatações aqui na região encefálica, que vão dar origem a essas grandes cavidades. Vocês vão estudar isso com muito detalhamento na anatomia 2, que é a neuroanatomia. Aqui a gente precisa de entender que as células formam-se da parede do tubo neural, né? Existe um processo de migração com diferenciação. Elas migram da periferia para a região central, então elas vão andando até chegar perto do canal, do buraco lá dentro. Durante essa migração, elas vão sofrendo as devidas diferenciações e quando elas barram na cavidade, elas voltam para ocupar a posição correta já diferenciadas, né? Nós não estamos estudando com esse detalhamento, com esse aprofundamento, mas a gente tem que entender isso. Tanto que as últimas células que migram da periferia para a região mais central não conseguem voltar e permanecem revestindo a luz dessa cavidade, que são exatamente as células conhecidas como células ependimárias. Elas vieram da periferia para a região central, diferenciaram, mas o lugar delas é aquele, então elas não voltam, então elas permanecem revestindo a cavidade. Ok? Dúvida? E é isso, tem que decorar. Nós não estamos nos preocupando nesse momento com essa memorização. Eu mesmo chamei a atenção de vocês, não acho que tem sentido a gente ficar decorando isso. Por quê? Porque muita coisa vocês não estudaram ainda. Então, é uma memorização que para a gente não tem tanto sentido. Vocês não sabem ainda o que é uma glândula sebácea, o que é uma glândula sudorípara, um folículo piloso,
os placódios, né, não aprenderam ainda a formação das estruturas, dos órgãos de sentido, então não tem sentido, vai ficar só decorado, né? E aí, à medida que vocês forem estudando, forem entendendo e visualizando essas estruturas na anatomia, essa memorização, ela acontece naturalmente, né? Pessoal aí que está nos outros períodos, que está tendo a oportunidade de estudar associado, deve estar conseguindo perceber isso, né? Que a gente fala com o aluno nesse momento que não tem sentido ele gastar horas de estudo lá para decorar, porque ele vai esquecer, que aquilo ali não tem sentido para ele, mas ele tem que ter uma forma de envolvimento. Para a hora que o outro professor comentar sobre isso aí, o aluno conseguir fazer esse link, essa ligação, e aí, a partir desse momento, ele aprende de verdade e passa a ter aquele conteúdo memorizado, guardado de verdade, né? Tá certo? Ok, não? Então, vamos falar do mesoderma. O mesoderma é um pouquinho mais complicado, porque as células não diferenciam todas simultaneamente, o processo é muito mais longo e a gente tem uma estrutura formando outra, que forma outra, que forma outra, para acontecer essa diferenciação, né? A primeira coisa que a gente precisa entender quando vai falar de diferenciação de mesoderma é que as células não sofrem o processo de transformação todas ao mesmo tempo. E quanto mais ela demora a sofrer essa diferenciação inicial, mais complexa ou mais bem estruturada é aquela estrutura que vai se formar. Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem? O mesodermo. Vocês lembram onde que está o mesodermo? Vamos ver nesse desenho aqui. Essa imagem aqui todo mundo entende? Endoderma aqui embaixo. Notocorda. Tubo neural se formando e o ectoderma aqui em cima. E essa região toda aqui, ó, é a região do mesoderma. O que vai acontecer? O mesoderma, ele não transforma nas estruturas que surgem dele de uma vez. Ele vai sofrer um processo de modificação de característica epitelial para uma característica que a gente chama de mesenquimal, que é a característica mais marcante do processo de diferenciação dessa célula, que é perder a justaposição entre elas e ganhar o afastamento com produção de substâncias que vão preencher esse espaço. E a gente chama essa modificação desse padrão de mesênquima, né? Então, a gente vai ter a passagem do mesodermo, de caráter epitelial ou epitelioide, para o caráter mesenquimal, que leva à diferenciação, certo? Só que algumas regiões demoram mais para perder esse caráter epitelioide e adquirir o caráter mesenquimal. E são exatamente essas regiões que formam estruturas no nosso corpo vindas das células do mesodermo. Essas três estruturas são chamadas de lâminas mesodérmicas. As dorsais, médias e laterais.
muito fáceis de serem identificadas nesse esquema aqui. A lâmina dorsal do lado de cá e do lado de cá. As lâminas médias, que também podem ser chamadas de gononefrógenas, porque vão ser responsáveis por formar órgãos, né, da área urinária e genital, e as lâminas laterais do mesoderma embrionário, tá? Então, essas áreas que demoram mais tempo para perder o caráter epitelioide originam essas estruturas que são chamadas de lâminas mesodérmicas e que vão dar origem a determinadas estruturas. Então, aqui no caso, a gente tem as lâminas dorsais, lâminas médias e lâminas laterais. Correto? O que as lâminas dorsais formam e como que acontece esse processo de diferenciação, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas lâminas aparentemente mostram-se para a gente como fragmentadas. Ela deixa de ser um tubo contínuo percorrendo lateralmente a notocorda do tubo neural e passa a ser uma estrutura toda cheia de ondulações, como se ela tivesse toda fragmentada. Na verdade, o que está acontecendo é que ela demorou mais a perder o caráter epitelioide e ela não perde o caráter epitelioide todo ao mesmo tempo. Ela vai ter áreas perdendo esse caráter de epitélio e áreas mantendo esse caráter de epitélio. Então, a gente vai ter a formação de estruturas chamadas de somitômeros, que são as áreas que perderam o caráter epitelioide, e somitos, as áreas que persistem com a característica epitelioide. E aí ela fica com um somito, um somitômero, somito, somitômero, somito, somitômero, como se ela tivesse toda fragmentada. E isso, gente, começa na região cefálica e avança para a região caudal, tá? Isso é muito importante, porque quando a gente está olhando nos exames de imagem, a gente consegue enxergar, porque a gente percebe essa ondulação dessa modificação da lâmina dorsal na superfície mais externa do embrião. E aí a gente consegue perceber que já aconteceu essa fragmentação da lâmina dorsal, que na verdade ela não está quebrando, ela está diferenciando, e a gente consegue inclusive contar os pares de somitos que já existem nesse embrião, né? Então a gente consegue visualizar isso nos exames de imagem. E como o processo é extremamente organizado, a gente, a partir dessa monitoramento do número de somitos que existem ao longo do embrião, a gente consegue ter ideia da idade gestacional, né? Porque aproximadamente 20 dias, a gente tem de 1 a 4 pares de somitos. Com 25 dias, de 17 a 20 pares de somitos e assim sucessivamente. Então, você consegue auxiliar na confirmação da idade gestacional, tá certo? Agora, o que essa lâmina dorsal forma? Então, ela não é uma bolota que origina um monte de estrutura ao mesmo tempo, não. Ela ainda se fragmenta em, inicialmente, duas regiões, que depois uma dessas duas regiões fragmenta em outras duas áreas. Então, no final das contas, os somitos se diferenciam em 3 regiões chamadas de miótomo, dermátomo e esclerótomo.
e vão estar diretamente envolvidos exatamente com a formação de músculo, derme e estruturas ósseas, né? De esclerótomo aí, tá? E aí a gente tem informação a partir do esclerótomo de, claro que vai sofrer ossificação endocondral, porque inicialmente forma-se cartilagem e ela sofre todo aquele processo de modificação, de substituição, né? E a gente tem formação de corpo vertebral, de costelas, de arcos vertebrais vindos do esclerótomo, tá? E a gente tem a formação de músculo estriado esquelético do tronco e membros e músculos voluntários de cabeça e pescoço, vindos do miótomo. E do dermátomo, a gente tem a formação basicamente de derme do tronco e dos membros, tá? Então, de novo, nós vamos decorar isso tudo? Bota num bom material, que a hora que você precisar, você faz a consulta. Então, da onde que tá vindo isso tudo que a gente está falando agora? Isso tudo está se formando a partir do mesoderma embrionário. Mas de onde? De qual pedaço do mesoderma? Daquela parte que ficou mais tempo com caráter epitelioide, chamada de lâmina dorsal, que ainda sofreu um processo de diferenciação para formar somito e somitômero, e cada somito ainda se subdividiu em miótomo, dermátomo e esclerótomo. E aí a gente tem todas essas estruturas vindo dessa área do mesoderma, tá? Só que, peraí, deixa eu voltar nessa imagem aqui. Só que a gente tem, além da lâmina dorsal, lâmina média. Do mesmo jeito, ela também vai demorar um pouco mais para perder o caráter epitelioide, ganhar o caráter mesenquimal, mas como o nome dela, a gente já consegue ter ideia do que vai se formar, né? Gônadas, rins, parte das vias urinárias e a região de córtex da adrenal, tá? Mas vai formar qualquer pedaço disso aqui? Claro que não, né, gente? Porque vocês lembram que epitélio de revestimento dessa região já veio lá do intestino primitivo, epitélio de revestimento e glandular? Então, aqui nós vamos estar mais relacionados à parte de conjuntivo e à parte de músculo dessas estruturas, tá? E para finalizar, a gente tem as lâminas laterais. Elas se subdividem, vocês estão vendo? Tem uma cavidade, um espaço invadindo, crescendo aqui dentro da lâmina lateral, subdividindo essa lâmina lateral em uma porção que fica perto do ectoderma de revestimento e uma porção que fica perto do endoderma embrionário. E a lâmina lateral se subdivide em lâmina lateral somática, que é a que está próxima do ectoderma, e lâmina lateral esplâncnica, que é a que está próxima do endoderma. E entre essas duas estruturas, o celoma embrionário. Sempre quando o mesoderma sofre cavitação, forma celoma. Só que aquele outro mesoderma que a gente estudou era o mesoderma extraembrionário. Então, o celoma chamava celoma extraembrionário. Agora, nós estamos falando do mesoderma embrionário. Então, o celoma é o celoma embrionário, que é, na verdade, o espaço, a grande cavidade que surge lá no embrião, um buraco dentro do embrião, que vai alojar os nossos órgãos e vai dar origem às nossas grandes cavidades. Cavidade que aloja coração, cavidade que aloja pulmão, cavidade que aloja os órgãos abdominais, tá? Cavidade abdominal, ok? E essas lâminas lateral somática e lateral esplâncnica vão formar toda aquela
as outras estruturas dessa região. Olha lá, as somáticas, maior parte da derme, porque o resto da derme veio do dermátomo, né? Ossos dos membros e externo. E a lateral esplâncnica, conjuntiva e musculatura lisa do tubo digestório, das vias respiratórias, parte das vias urinárias, ajuda na formação do coração, né? Então, a gente vai ter uma associação aí de tecidos para formar o órgão em si, né? Porque vocês lembram que o epitélio de revestimento veio do endodermo? E ela está colada no endodermo, né? E agora a gente está falando de conjuntivo e musculatura lisa dessas estruturas, tá? E aqui a gente tem, ó, lâmina lateral esplâncnica crescendo aqui para baixo e a lateral somática aqui para cima, e o celoma invadindo. Cada vez mais aqui, ó, lâminas dorsais que formam miótomo, dermátomo e esclerótomo, lâmina média, que é a mesma coisa de gononefrógeno, e as laterais, somática e esplâncnica. É muito importante vocês trabalharem com a ideia da construção desse material, né? Ah, professora, não vai dar para construir esse material até amanhã. Claro que não, e nem se preocupem com isso, porque eu acho que agora é a hora da gente ter essa visão do todo para que vocês tenham condição de montar isso para quando vocês precisarem, tá? Olha lá. Ok? Aqui, ó. Saco vitelino, cavidade amniótica aqui em cima e as lâminas. Fernanda, mas por que quando você falou disso, dessa formação aqui, do mesoderma, você já não comentou isso? Se aqui está começando a formar o tubo neural e já tem as lâminas, sempre com aquela ideia de que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas nós estamos trabalhando por evento. Então, a gente entendeu primeiro a gastrulação, para depois entender a neurulação, para depois comentar a respeito do fechamento ventral, da diferenciação dos esqueletos embrionários, mas a gente sabe que isso tudo está acontecendo simultaneamente, né? Nesses meus slides aqui, tem alguns que mostram isso resumido, tá, gente? Tem um aqui no final, ó, eu gosto muito dele, olha lá, que traz toda a diferenciação do mesodermo, né? É um slide marcante aí para quem quer fazer esses quadros. Claro que ele é resumido, né? Vale a pena buscar mais informação, tá? Ok? Aqui a lâmina dorsal subdividida em esclerótomo, miótomo, dermátomo. Olha aqui, gente, esse é o tubo neural, a notocorda. Esse esclerótomo daqui funde com esse esclerótomo do outro lado, abraça o tubo neural e notocorda para formar exatamente a vértebra. Vai alojar lá dentro dela quem? A medula. Tá? Dúvida? Milhares, né? Eu tenho certeza. Mas a gente precisava passar por essa informação aí. Amanhã a gente faz prova e na outra semana a gente ainda tem uma aula segunda-feira para a gente tirar essas últimas dúvidas, a gente tentar resolver essas últimas pendências aí, falar um pouquinho dos anexos embrionários, tá? Para a gente fechar o conteúdo. Ok? Anotem, tentem montar para outra segunda-feira essa tabela para a gente tirar essas dúvidas. Aí, segunda-feira é a última aula, professora, ou terça também tem? Terça-feira é o dia da reavaliação, né? Então, eu tenho que deixar o espaço, porque se alguém tiver ficado de reavaliação, que eu acredito que ninguém ficou, mas eu tenho que deixar o espaço, porque às vezes algum aluno perde, por exemplo, a prova de segunda chamada, ele vai direto para a reavaliação, entendeu? Entendi. Infelizmente, a gente deixa o espaço destinado para aquela atividade, né? É claro que se não tiver ninguém, vocês quiserem, por exemplo,
tirar a dúvida comigo da prova, da última prova, fazer uma revisão, não tem problema, tá? Eu posso ficar atendendo quem está fazendo prova e tirando as dúvidas no chat. Isso não tem problema algum. A gente vai conversando, ainda temos a segunda-feira para a gente fechar esses detalhes. Ok? Ok. Dúvida? Por enquanto, não formulada. Eu estou interrompendo a gravação.